Rodada 3 do Campeonato Brasileiro, né? A gente já pode começar com o Derby Paulista. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela terceira rodada, logo no comecinho, hein? Palmeiras e Corinthians fizeram 4 derbys esse ano já, né? Eles se enfrentaram uma vez na fase de grupos do Campeonato Paulista e se enfrentaram 2 vezes na final do Campeonato Paulista, né? Até então, o Corinthians tinha levado uma certa vantagem por ter conseguido conquistar o título, né? Mas os derbys vinham sendo bastante equilibrados, né? Eles empataram na fase de grupos, né? Aquele jogo que o Estevão perde de pênalti. E na final do Campeonato Paulista, o Corinthians vence por 1-0 no agregado. O primeiro jogo é 1-0, o segundo jogo é 0-0. Como eu falei, vinham sendo derbys muito equilibrados, mas o Corinthians conseguiu levar vantagem graças àquele grande gol do Yuri Alberto no Allianz Parque, que deu o título paulista ao Corinthians, né? Porém, nesse jogo aqui, cara, não foi isso que a gente viu, né, cara? Porque assim, eu tinha falado pro pessoal, porque eu vinha criticando bastante o Abel Ferreira desde o ano passado, né? Porque, pra mim, o trabalho do Abel Ferreira tava muito ruim desde o ano passado, não é mistério pra ninguém. E assim, a gente tá falando de um cara que é um dos melhores treinadores de futebol brasileiro, que treina um dos maiores times de futebol brasileiro, um dos melhores elencos da América. Então, eu sempre cobro muito do Abel Ferreira com esse time do Palmeiras. Eu não fico satisfeito de ver o Palmeiras jogar muitas vezes um futebol chato, burocrático, ineficiente, e aí às vezes ele consegue uma vitória com um gol chorado, consegue um empate, e às vezes a galera quer passar a mão na cabeça e dizer, não, é time aguerrido, é time acostumado, não sei o quê, papapá. Eu não engulo essa, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras tem muito recurso para ser conhecido apenas como um time aguerrido. Que, não, o Palmeiras é muito chato com o Abel Ferreira, que não sei o que, papapá, é sempre muito competitivo. Para mim não basta só ser competitivo. Eu acho que um time que tem o elenco que o Palmeiras tem que jogar bem. Especialmente agora em 2025. Né? O elenco do Palmeiras agora em 2025, na minha opinião, tá mais forte do que era no ano passado e do que era em 2023. Ainda mais agora que o Paulinho finalmente pôde estrear pelo Palmeiras, né? Fez a estreia aí justamente nesse derby. Paulinho que veio do Atlético Mineiro, né? Jogou demais no Atlético Mineiro. E agora tá no Palmeiras, é um cara que qualifica ainda mais esse ataque, que já é um ataque muito forte. Mas eu falava pro pessoal, quando o Palmeiras voltar a jogar bem com o Abel Ferreira, eu vou ser o primeiro a elogiar. E esse jogo aqui merece todos os elogios possíveis, né, cara? Porque esse derby aqui, eu acho que foi o melhor jogo que eu vi do Palmeiras desde o mata-mata da Copa do Brasil em 2024 contra o Flamengo, né? Aquele mata-mata que o Flamengo elimina o Palmeiras por causa do jogo da ida, que o Flamengo consegue uma boa vantagem. Mas no jogo da volta, o Palmeiras faz uma partidaça contra o Flamengo, sufoca o Flamengo o tempo inteiro, especialmente no primeiro tempo, cara. O Flamengo não conseguia ver a cor da bola e o Palmeiras acaba sendo eliminado porque fez um jogo da ida muito ruim, mas o jogo da volta tinha sido muito bom, né? E esse jogo contra o Corinthians, especialmente aqueles primeiros 20 minutos ali, me lembrou aquele Palmeiras daquele jogo contra o Flamengo, não? Um Palmeiras sufocante, marcando muito alto, não deixando o Corinthians nem pensar. O Corinthians não estava conseguindo nem respirar dentro de campo. E olha que o jogo não era no Allianz Parque, né? O Palmeiras acabou não podendo mandar esse jogo no Allianz Parque, quanto de questão de show, questão contratual que tem aí com a construtora do estádio de Palmeiras, enfim, não vou entrar nisso aqui, faz parte. Mas mesmo assim acabou não fazendo diferença, porque o Palmeiras fez um jogo simplesmente avassalador pra cima do Corinthians, né, cara? E acabou que o jogo foi decidido por 2 buchas de fora da área, né, cara? O que não é tão comum assim. Porque assim, o Palmeiras ele criou para fazer gols de maneira mais comum, digamos assim, né? Ali dentro da área, jogadinha e tal. Mas o que resolveu o jogo foram 2 golaços de fora da área, né? Começando com o Piquerez, que tá jogando muito bem. Talvez seja o melhor jogador do Palmeiras aí nessas últimas partidas. Tá jogando muito bem mesmo. Fez ali o primeiro gol, perna esquerda de fora da área. E o segundo do M. Martins, também de fora da área, só que até de mais longe, né? Esse do M. Martins foi bem mais para trás, cara. Ele bate de chapa ali. Na hora que ele bateu, eu pensei que o goleiro do Corinthians iria conseguir chegar, mas ele não conseguiu. Lembrando que é o goleiro reserva, né? O Donelli. O Hugo Souza ainda tá machucado, só deve voltar lá pro fim do mês. E assim, eu vi que teve muito torcedor que achou que foi falha do goleiro, mas sei lá, cara, foram 2 chutes muito bons. Talvez fosse o Hugo Souza, que tem uma envergadura maior, um goleiro mais grandão assim, talvez conseguisse chegar nessas bolas. Mas enfim, não adianta ficar fazendo muita conjectura acerca disso. Até porque o fato é, o Corinthians jogou muito pior do que o Palmeiras. Pouquíssimos jogadores do Corinthians se salvam dessa partida. Inclusive até o Carrillo, que vinha sendo o melhor jogador do Corinthians, acabou jogando muito mal. Talvez o Memphis ali conseguiu fazer umas boas jogadas, mas no geral o time inteiro do Corinthians muito mal mesmo. E o Palmeiras atropelou, passou por cima. Era jogo até pra mais, cara. Eu acho assim que o corintiano, cara, ele tem que ficar feliz que esse jogo foi 2-0. Honestamente, porque quem viu o jogo, cara, sabe que isso era jogo pra 3 ou 4-0.
né? Não só o Palmeiras desperdiçou alguns gols, como também teve a questão do impedimento, né? O gol do Vitor Roque, inclusive o Vitor Roque tá zicado, cara. O Vitor Roque não consegue fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, né? Ele já tinha tido um gol anulado na Libertadores e agora tem um gol anulado no Campeonato Brasileiro, né? Ele faz ali o 3-0 após receber um passe do Estevão, né? Ele toca a cabeça pro gol, mas o gol é anulado por impedimento na origem, né? Algo que não muda o fato de que o Vitor Roque fez um jogo muito bom. Talvez esse tenha sido o melhor jogo do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras até aqui, né? Porque assim, é óbvio que o principal para um atacante é o gol, mas não significa que porque o atacante não fez o gol, que ele não tenha necessariamente jogado bem. Eu acho que o Vitor Roque jogou muito bem nessa partida, né? Não apenas pelas ações dele com a bola, mas talvez até especialmente mais pelo sem bola, cara. Assim, ele liderou a pressão alta contra a defesa do Corinthians, né? Toda vez que o Palmeiras subia para marcar alto, era o Vitor que estava lá correndo para um lado e para o outro com um fôlego absurdo, disputando todas as bolas, indo para o contato físico, indo para a briga, e isso deixa a defesa muito desconfortável, né? Eu acho que é um jogador que combina perfeitamente com esse Palmeiras de Abel Ferreira, que é um time que nos seus melhores momentos é esse time de blitz, né? De atacar rápido, tomar a bola, ser vertical, ir para cima, concluir logo a jogada, ao invés de ser aquele Palmeiras tão borocochô que a gente se acostuma a ver, especialmente do ano passado para cá, que é um time que fica naquela horizontalidade, a bola vai para cá e cruza, a bola vai para outro lado e cruza. Isso aí eu acho que é horrível, né? E talvez um dos principais fatores para essa mudança do Palmeiras, né? Essa melhora da equipe do Palmeiras tinha sido algumas mudanças que o Abel Ferreira fez no time, né? Como, por exemplo, colocar o Felipe Anderson para jogar pela direita, né? Pela meia direita, ponta direita, que era onde o Estevão estava jogando, e passar o Estevão para jogar por dentro. Que era uma coisa que, assim, eu não sei como que o Abel demorou tanto para fazer isso, cara. Pelo menos testar. Depois ele até pensasse, não, eu acho que isso não funciona, é melhor deixar o Estevão na ponta. Mas eu acho que valia pelo menos ele começar a testar esse tipo de coisa. E tá dando certo, né? O Estevão jogando por dentro melhorou, ele não tá mais sendo aquele jogador previsível, porque assim, cara, o Estevão é um cara que dribla muito bem, é um cara rápido, mas queira ou não queira, você jogar na ponta, especialmente quando as coisas não estão funcionando coletivamente falando, prejudica muito o jogador, porque ele vai receber na ponta, ele não vai ter uma vantagem, ele não vai ter uma dobradinha, ele vai estar sempre tendo que lidar com marcação dupla, marcação tripla. E isso estava prejudicando muito o jogo do Estevão. E também estava prejudicando muito o jogo do Felipe Anderson, né? Porque normalmente quando ele entrava, era pelo lado esquerdo, onde ele não rende. Né? Tipo, mesmo que o Felipe Anderson seja destro, cara, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de ponta, né? Tem o ponta que consegue jogar com o pé trocado, né? Que é o cara que ele é destro, você vai colocar ele na esquerda, ele vai cortar para dentro para finalizar. Talvez seja o tipo mais, como é que eu posso dizer, o tipo de ponta que a galera mais gosta, né? O estilo Cristiano Ronaldo, cortar para dentro, finalizar e tal. Mas o Felipe Anderson não é assim, né? Sempre que a gente viu o Felipe Anderson jogando bem no futebol europeu, foi jogando como ponta direita, como meia direita, né? Para fazer a jogada de linha de fundo. Então, eu acho que foram duas alterações cruciais para essa melhora da equipe do Palmeiras e eu espero que o Abel mantenha isso, né? A gente vai ter que esperar para ver, porque a gente sabe que o Abel Ferreira é um treinador teimoso, então, de repente, mesmo as coisas estando funcionando com essa configuração, talvez ele venha a mudar a equipe aí para os próximos jogos. Algo que eu tenho certeza que ele vai ter que pensar em como encaixar é o Paulinho. Né? Porque o Paulinho estreou, jogou pouco, né? Mas já mostrou a qualidade dele, né? Já participou ali de alguns lances perigosos. E eu dificilmente acho que o Paulinho vai ser reserva, cara. Claro que vai ficar mais fácil ele fazer essa escalação lá pro meio do ano. Que o Estevão vai embora pro Chelsea, né? Depois do Mundial de Clubes, o Estevão vai embora pro Chelsea. E aí vai abrir uma vaga ali no time titular. Mas eu acho que ele já vai ter que pensar em como montar esse time, porque o Paulinho não pode ser reserva, cara. Não dá. O Paulinho é muito bom jogador. É muito bom atacante, inclusive essa dupla, cara, Paulinho e Vitor Roque aí tem tudo para ser uma das melhores duplas do futebol brasileiro em 2025, porque são dois caras de muita qualidade, né? E a questão dos gols do Vitor Roque é aquela parada que o Cristiano Ronaldo fala do ketchup, né, cara? Quando ele fizer um, vai começar a sair, vai começar a tranquilizar mais, ganhar confiança. A gente tem que entender que é um cara que foi pro futebol europeu e a confiança que o Vitor Roque tava quando ele sai do Atlético Paranaense, ela foi sendo minada aos poucos durante toda a passagem dele no futebol europeu. Tanto quando ele estava no Barcelona, especialmente quando ele estava no Barcelona, mas no próprio Real Betis ele também não conseguiu se firmar, né? Então é algo que vai levar tempo, né? Mas eu acho que ele já está aos poucos se estabelecendo ali, ficando mais à vontade. E acho que é questão de tempo que ele vai começar a marcar aí pelo Palmeiras, beleza? Já o Corinthians, cara, a situação do Corinthians... Assim, o Corinthians está fazendo um começo de Sul-Americana péssimo, né? Horrível, horroroso.
Mas beleza, eu entendo. Que, beleza, o Corinthians vai focar no Campeonato Brasileiro, porque talvez se fosse pela escolha do Corinthians ele nem jogaria a Sul-Americana, porque o Campeonato Brasileiro é um título que vale muito mais, nem tem nem comparação, pelo amor de Deus. Mas acho que a grande questão é que, se você pegar os jogos do Corinthians até aqui, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, o único jogo realmente bom do Corinthians que salva é o jogo contra o time reserva do Vasco. E aí, meu irmão, é complicado você avaliar bem um trabalho quando você tem 5 partidas de amostra e dessas 5 partidas a única que você pode dizer, não, aqui o Corinthians foi bem, dominou, as coisas funcionaram e tal, foi uma grande vitória. E foi contra o time reserva do Vasco. Não foi nem contra o titular do Vasco. Né? Então, sei lá, cara. É um time do Corinthians que a mim não me passa nenhuma confiança, com toda certeza. E ainda foi o Emiliano Dias em coletivo falar, não, mas o derby que importava a gente ganhou. Beleza, irmão, ganhou o campeonato, a final do Paulistão em cima do Palmeiras, show de bola, parabéns. Mas agora, let it go, segue em frente, já tá em outra competição, já é Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Então, não dá pra ficar se sustentando por ter ganhado a final do Campeonato Paulista por muito tempo, né? Eu acho que esse time do Corinthians, pelos jogadores que tem, na minha opinião, tá deixando muito a desejar, viu? Eu sei que tem desfalques, o Rodrigo Garro, porra, tá maluco, é uma perda gigantesca. Mas se você olhar pra mim e disser, não, o Corinthians não dá pra jogar sem o Garro. Se tirar o Garro do time, acabou, não tem como jogar. Aí fudeu, né, meu irmão? Aí fudeu. Aí não tem trabalho que se sustente desse jeito, né? Enfim, grande vitória do Palmeiras, que apesar dos pesares, apesar das críticas, tá aí começando o Campeonato Brasileiro com 7 pontos, né? Se você tiver interesse em comprar camisas de futebol, LS Foot Jersey é a loja parceira aqui do canal, beleza? Lá você vai encontrar de tudo, tanto camisas de clubes quanto camisas de seleções. Você vai encontrar edições especiais, como essa nova do México, essa do Borussia Dortmund, essa do Galatasaray, essa da Irlanda também maravilhosa, além das camisas da temporada, como esse modelo aqui de fora, do Barcelona, que tá aí nos melhores times da temporada, brigando pela tríplice coroa. E para você que curte o modelo mais retrô, camisas antigas, também você vai encontrar por lá, como essa do United, do Real Madrid, da seleção da Argentina, seleção especial retrô que saiu recentemente, e muitos outros modelos, beleza? E ó, se você aí gosta de Real Madrid e Ajax, os modelos especiais recém-lançados do Real Madrid e do Ajax em breve vão estar disponíveis na loja, beleza? Aproveite aí a promoção Leve 3 Pague 2, você escolhe 3 modelos e paga apenas 2, e lá você também conta com frete grátis, beleza? Acesse o site no link aqui na descrição, você pode digitar exclamação camisa aí no chat que o bot vai mandar o link para você também, ou você pode escanear o QR Code que está aí no canto superior esquerdo da tela para ser redirecionado para o site, tá certo? Na compra, não esqueça, utilize o cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, para economizar 5% na hora do pagamento, beleza? O Vascão ganhou mais uma, cara. Assim, o Carille, cara, eu acho que vai ser uma temporada de muito tapas e beijos, altos e baixos com o Carille, porque assim, eu sei que a torcida do Vasco tá mega insatisfeita com o Carille, eu consigo compreender, né, porque especialmente depois daquele jogo contra o Melgar, aquilo ali foi uma sacanagem tremenda. Mas assim, cara, a grande verdade é que até aqui no Campeonato Brasileiro, pô, 2 jogos em casa, 6 pontos, pai. E assim, 6 pontos de confronto direto, tá? Porque se você pensar é porque assim, eu não sei exatamente qual vai ser a expectativa da torcida do Vasco. Eu não sei se a torcida do Vasco tá com a cabeça do Pedrinho, de achar que o Vasco é top 8 do Brasil, ou se tá com o pé mais no chão e pensar, não, o importante é fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Porque assim, se o plano do Vasco for fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo, sem precisar estar passando susto, talvez o Carille seja o homem certo, cara. Porque, cara, se ele for conseguir esse tipo de vitória, pô, confronto direto contra o Santos, confronto direto contra o Sport, 2 boas vitórias do Vasco, talvez sirva, tá ligado? Eu sei que é pimenta no olho dos outros, né? Mas talvez sirva, cara. E assim, Verratti, de novo, sendo absolutamente decisivo, tá? Ele já tinha sido decisivo na primeira rodada contra o Santos, né? Na vitória de virada contra o Santos no São Januário, em que ele dá uma assistência e faz um gol, né? Contra o Corinthians ali, beleza. O jogo contra o Corinthians meio que não tem muito o que esperar, porque o Carille entrou com o time reserva, né, cara? Aí é dose, meu irmão. Valeu aí, Dicas Cartola. Valeu pelo like, meu nobre. Tamo junto. Porque assim, ele entrou com o time reserva contra o Corinthians. Então, no meu entendimento, o Carille meio que entregou aquele jogo. Não, esse jogo aqui não dá pra ganhar. Eu já vou entregar logo aqui, vou botar o time reserva, porque é óbvio que ele não esperava conseguir alguma coisa com o time reserva contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas os 2 jogos aqui que ele foi com força máxima, os 2 jogos em casa, conseguiu 2 boas vitórias, né? O Verratti fez mais 2 gols, né? Um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro ao lado do Arrascaeta. Um gol de pé, que é a parte surpreendente, e um gol de cabeça, que é o que a gente mais está acostumado, né, cara?
Pô, Jeff, que isso, cara? Eu não acho que seja, cara. Eu acho que tem que ter pé no chão, cara. Eu acho que tem que ser assim, no caso do Vasco, cara. Eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu acho que primeiro o Vasco tem que fazer um bom começo de campeonato. Sei lá, essas primeiras 10 rodadas são cruciais pra ver qual vai ser o rumo da temporada do Vasco. Porque assim, cara, não dá, com todo respeito, cara, com os últimos anos que o Vasco teve, não dá pra começar o campeonato já com esse otimismo tão grande. Eu acho que tem que ter um pouco mais de pé no chão, cara. Honestamente, assim, eu não tô com sacanagem, não. Você sabe que eu torço pro Flamengo, mas eu não tô com sacanagem, não, cara. Eu realmente acho que o Vasco primeiro tem que fazer um bom começo do campeonato, tem que conseguir resultados como esse conseguiu contra o Sport e contra o Santos. E aí, depois de fazer esse bom começo, sair ver, cara. Tem que ver como é que vai ser a cara do campeonato. E, tipo assim, não é impossível, cara. Talvez, dependendo de como fique o campeonato, a gente esperar essas primeiras 10 rodadas pra gente ter um direcionamento. Talvez o campeonato fique num estado em que dê pro Vasco sonhar ali com uma vaga na próxima Libertadores. Mas eu acho que começar o campeonato já pensando, não, o Vasco tem que brigar na parte de cima da tabela, eu acho que é um pouco de exagero, tá? Mas enfim, cada um tem a expectativa que quiser, né? E falando sobre o jogo contra o Sport, né? A grande polêmica do jogo foi o segundo gol do Verratti, né? O gol de cabeça. Que assim, caras, é foda, cara. Porque assim, o Sport já vem de uma rodada em que eles foram brutalmente prejudicados, né? Contra o Palmeiras, ali naquele pênalti bizarro e bizonho que teve na rodada passada. E nesse lance aqui, cara, eu acho que foi falta, cara. Porque assim, eu vi alguns argumentos dizendo que, ah não, mas o zagueiro do Sport já tava desequilibrado. Não, cara, uma coisa sem nada a ver com a outra. E assim, o Verratti vem por trás dele, cara, e ele sobe com a mão na cara do zagueiro. Pô, desculpa, cara, isso é falta, irmão. Isso aqui é o tipo de jogada que você só defende se for a favor do seu time. Porque se fosse o contrário, se fosse um cara subindo nas costas de um zagueiro do Vasco com a mão na cara dele, o torcedor do Vasco ia estar pé da vida pedindo falta, cara. Então eu acho que foi falta. Eu acho que o Vasco foi superior, fez um jogo melhor do que o Sport, foi um bom jogo do Vasco. Mas eu acho que isso é falta, cara. Eu acho que deveria ter se marcado falta aqui. O árbitro do jogo é o Wilton Pereira Sampaio, né? Que é um árbitro horrível, na minha opinião. É um dos árbitros mais insuportáveis de futebol brasileiro. É horrível assistir jogo com ele. Ele até tem melhorado aí em alguns jogos, mas sei lá, eu acho ele um árbitro muito ruim. Foi ele que apitou a Copa do Mundo, né? Ele apitou França e Inglaterra na Copa de 2022. Tem aquela foto do Bellingham fazendo assim pra ele. Oh my God! Mas enfim, aqui eu acho que ele errou. Acho que era pra ter sido marcado falta aqui no lance do Verratti, beleza? Enfim, o Vasco não tem nada a ver com isso. 3-1 aí. Grande vitória do Vasco. Vamos ver agora no meio de semana se o Vascão aí consegue manter a pegada. Beleza? E o Verratti, hein, cara? Que isso, irmão. Que começo de temporada, entre aspas, né? Porque a gente já teve estadual, mas agora é quando a temporada mais importa. Tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, o Verratti tá demais, hein, cara? Foram 3 gols na Copa Sul-Americana e 3 gols no Campeonato Brasileiro, né? Se não, cara, tira o Verratti desse ataque do Vasco que a situação ia tá feia, viu, cara? E assim, é uma empolgação tão grande, cara. Eu vi um rapaz no Twitter falando que o Verratti era melhor que o Higuaín e o Agüero, cara. Tipo assim, eu não sei quem é o cara. Tá lá no meu Twitter, quem quiser ver. Mas o cara comentou, no ataque da Argentina em 2014 tinha gente que era pior que o Verratti. Eu vi o Twitter assim, eu pensei, what? Aí eu lembrei, peraí, um ataque da Argentina em 2014 não era Agüero e Higuaín? Calma, torcedor, vamos com calma. Assim, eu sei que o Verratti tá numa fase espetacular, mas é melhor que Agüero e Higuaín. Vamos com calma, vamos botar o pé no chão, né, cara? Mas enfim, faz parte. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Tipo assim, quem nunca tava vendo um jogo do seu time aqui no Brasil e um jogador seu destruir, você pensou, cara, esse jogador ele é titular em qualquer time da Europa. Tá maluco? O que eu já pensei isso com a Arrascaeta, não parece que já teve, assim, momentos de eu ver o Arrascaeta jogar e pensar, cara, o Arrascaeta jogaria no Manchester City, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no PSG, jogaria em tudo quanto é canto. Enfim, o Verretão aí tá bem demais, cara, tá jogando muito bem mesmo. Ele não é aquele craque de bola, né? É centroavante meio caneludo, mas ele faz a dele, cara. O cara joga a bola na área ali, irmão. Joga a bola na área, o bicho tem presença de área, sabe se posicionar, é esperto, assim, pra saber, pô, quando ajeitar a bola pra outro cara, quando cabecear pro gol, enfim, tá fazendo o papel dele, né, cara? Grêmio e Flamengo aí, um dos grandes jogos da rodada.
E o Mengão conseguiu mais uma grande vitória e mais uma vitória no ritmo do Georgian de Arrascaeta, né? O Flamengo que vem de um péssimo resultado na Libertadores, né? No meio de semana acabou sendo derrotado pelo Central de Córdoba, estreante na Libertadores, aí conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã, então precisava dar uma resposta, né? Especialmente porque, assim, além da derrota, cara, também foi uma semana de muita polêmica em torno do Flamengo, né? Ah, vai priorizar qual competição? Ah, a prioridade é o brasileiro. Ah, não, mas tem que priorizar a Libertadores. Ah, mas não sei o que lá. Vai poupar aqui, vai poupar ali. As coisas do Flamengo, elas sempre ganham uma dimensão muito exagerada, né? Então, assim, o Flamengo poupa jogador, é sempre, meu Deus, o Flamengo está abandonando o futebol. É sempre uma barulheira desgraçada. Sendo que poupar jogador é a coisa mais normal do mundo, cara. Todo time poupa. Cara, se você pegar os principais times do Brasil, que estão jogando Brasileiro, Libertadores, pá, todos eles já pouparam desde que começou as competições principais. Mas quando o Flamengo poupa é sempre um negócio, oh meu Deus, mas... pô, chato pra cacete, cara. Tem que poupar, irmão. Tu quer que adianta o Flamengo investir dinheiro pra contratar jogador, pra ser reserva? Aí na hora que o Flamengo vai usar esses reservas, aí vira um furacão, vira um negócio que, ah meu Deus do céu, não pode poupar porque não pode, porque não... Oh meu Deus do céu, que negócio chato, hein? E assim, eu acho que valia mais a pena poupar contra o Central do Córdoba do que contra o Grêmio. Porque assim, com esse comecinho de Libertadores, cara, dá pro Flamengo correr atrás, cara. Se o Flamengo cair nesse grupo, pelo amor de Deus, né? Fala Zezé, bom dia, cara! Pelo amor de Deus, não pode cair nesse grupo de jeito nenhum, poupando ou não poupando. Mas o brasileiro tem que começar bem, cara, não tem jeito, né? Há quem diga que as 3 primeiras rodadas do campeonato e as 3 últimas rodadas são as mais importantes, né? Então, assim, tem que começar bem. E eu me acostumei, cara, nos últimos tempos aí, a ver o Flamengo começar muito mal o Campeonato Brasileiro. Aí o que é que acontece? O Flamengo começa mal, faz um primeiro turno de merda, aí lá no segundo turno, quando começa a dar melhorada, aí tá difícil. Aí tá 7, 8, 10 pontos atrás do líder. Aí como é que vai buscar? Não vai, né? Não vai buscar. Eu tenho certeza, por exemplo, aquele título de 2023 que o Botafogo pipocou e o Palmeiras ganhou, se o Flamengo tivesse feito um primeiro turno minimamente razoável, o Flamengo teria conseguido conquistar aquele título. Depois que o Tite chegou, o Flamengo deu uma melhorada. Então, assim, cara, tem que começar bem. Tem que começar bem o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, na minha opinião, tá começando bem, né? 3 jogos, enfrentou o Grêmio e o Inter, né? A dupla aí do Rio Grande do Sul. Enfrentou o Vitória e conseguiu 7 pontos, né? A atuação de hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor delas, né? Se você pegar aí esses 3 jogos de Brasileirão e as 2 rodadas da Libertadores, esse jogo contra o Grêmio, na minha opinião, foi disparado o melhor jogo do Flamengo, né? Foi um jogo muito tranquilo, o que é um péssimo sinal pro Grêmio. Porque assim, o Grêmio tá começando muito bem a Sul-Americana, 1000 maravilhas da Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 vitórias. Mas no Brasileirão, meu irmão, são 2 derrotas pro Ceará e pro Flamengo, e conseguiram aquela vitória contra o Atlético Mineiro, que tem todo aquele contexto envolvido do melhor jogador na partida ter sido o Volpi. E aí, assim, eu falei aqui pra vocês, quem quiser pegar o primeiro programa da primeira rodada pode pegar. Eu falei, cara, você ganhar é sempre importante, 3 pontos. Agora, você ganhar com o melhor jogador sendo seu goleiro é um mau sinal. Dito e feito. 2 rodadas seguintes, o Grêmio acabou sendo derrotado pelo Ceará e pelo Flamengo e jogando mal. No jogo de hoje, o Grêmio foi inofensivo, cara. Assim, me desculpa. O Grêmio jogando no Sul, que a gente se acostuma, especialmente eu cresci vendo o Flamengo tomando taca toda vez que ia pro Sul. Mas hoje o Grêmio foi inofensivo, cara. Acho que a primeira finalização perigosa do Grêmio no jogo foi do Alisson. Lá no segundo tempo, na reta final ali, que o Alisson dá um chutaço fora da área e o Rossi faz a defesa. Fora isso, cara, mais nada. O Grêmio não conseguiu fazer mais absolutamente nada na partida. E abriu espaço aí para o recital de Georgian de Arrascaeta. Ele que voltou recentemente, né? Tava lesionado. Voltou na rodada passada no jogo fora de casa contra o Vitória, decidiu o jogo contra o Vitória com um golaço e agora botou o jogo contra o Grêmio no bolso com 2 grandes gols, né? A começar por esse gol driblando o goleiro logo no comecinho, né? Uma jogada ali que começa pela esquerda com o Michael dá o passe por dentro, Edenilson, 41 anos, ele mesmo acaba cortando errado e dá uma assistência. Cara, o Edenilson é muito ídolo, né, cara? Assim, o torcedor do Flamengo, cara, eu falo por mim, tem um carinho especial por 2 jogadores que não jogaram no Flamengo. Que é o goleiro Cássio, esse aí é ídolo demais. E o Edenilson, cara, não tem jeito. O Edenilson ele é muito Flamengo, cara. Como é que pode, hein? Todo jogo do Flamengo que tem o Edenilson envolvido dá bom, cara. É incrível. Ele deu uma assistência sem querer pro Arrascaeta.
O Arrascaeta dribla o Volpi e joga a bola para dentro do gol. No segundo tempo, ali ele dá números finais da partida com mais um belo gol, né? Ali uma tabelinha maravilhosa ali com o Everton Cebolinha. O Arrascaeta avança com todo o campo do universo, sobra ele, abre para a perna direita e dá aquela chapadinha maravilhosa rasteira para fazer o 2-0. Vitória muito tranquila do Flamengo, zero sustos. O Arrascaeta jogou muito bem, o Pulgar jogou muito bem, o De La Cruz jogou muito bem, cara. O meio-campo do Flamengo dessa partida funcionou muito bem mesmo. E assim o Flamengo assegura a liderança do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas, né? O Flamengo está aqui empatado em pontos com o Palmeiras. O saldo de gols das duas equipes é o mesmo, mais 3. Mas o Flamengo fica na frente pelo gols pró. O Flamengo tem 5 gols marcados e o Palmeiras tem 4 gols marcados, né? Ou seja, o Palmeiras está aqui se prejudicando pelo empate em 0-0 que teve contra o Botafogo na primeira rodada, beleza? Ainda sobre esse jogo contra o Grêmio, teve uma polêmica muito grande por causa deste lance aqui na primeira etapa, né? Que é um lance, um pedido de pênalti do Grêmio após uma jogada dentro da área em que a bola bate na mão do Gerson. Cara, esse é um lance, assim, na minha opinião, é um lance claro de... Como é que eu posso dizer? Uma divergência de regra e aplicação da regra. Porque assim, pela regra, esse lance aqui não é para ser marcado pênalti. Pela regra. Porque a bola vem aqui de trás, ela bate mais ou menos aqui na região da costela do Gerson e depois vai na mão dele que tá aberta. Tá bem aberta, por sinal, não é pouco aberta não. E aí assim, o árbitro do jogo, Ramon Abate Abel, que toda rodada tá envolvido em polêmica, a comunicação dele é toda errada. Porque assim, ele sinaliza que segue o jogo, não vai marcar, beleza. Aí ele faz esse sinal aqui, ó. Ele bota os 2 braços aqui, como quem diz, não foi pênalti porque o braço tá colado. O braço não tá colado, irmão. Só se o quadril do Gerson tá voando aqui, invisível. Mas o braço não tá colado, cara. O braço tá aberto. Só que assim, eu entendo que o pênalti não tenha sido marcado porque a bola desvia na barriga dele. E aí, beleza. Aplicação da regra, ok. Tá correto, não tenho que questionar da aplicação da regra. O que eu questiono aqui é a regra em si. Porque assim, cara, na minha opinião, eu sempre tento, cara, pensar futebol de uma maneira empática. Então eu me coloco na pele do torcedor de outro time. Então eu penso, cara, se fosse o contrário, se fosse o Flamengo, aí a bola bate na mão de um jogador do Grêmio nessa mesma situação, eu ia ficar puto. Porque o braço tá escancarado, irmão. Só que aí a regra de bola na mão na bola é uma desgraça, né? Eles vivem mudando essa média, tudo vez que muda para errado. E aí, de acordo com a regra, isso aí não é pênalti, mas pra mim deveria ser, porque o Gerson realmente tá com o braço escancarado. Enfim, né? Eu acho que, no fim das contas, não muda o fato de que o Grêmio fez um jogo horrível, e o Flamengo foi muito melhor, dominou completamente o jogo na arena e mereceu a vitória, mas realmente é um lance aí que houve e com certeza ainda vai haver muita reclamação aí durante a semana. Também tivemos aí São Paulo contra Cruzeiro. Isso aqui foi o jogo do desespero, hein? Cara, esse jogo aqui foi uma resenha, cara. Porque assim, eu sempre tento ver notícias sobre as equipes antes do jogo, né? E aí você ia ver notícias sobre o Cruzeiro e era... Leonardo Jardim está pressionado. Porque o Grêmio veio de uma derrota ridícula no meio de semana na Copa Sul-Americana contra um time chamado Mushukruna. Parece um time japonês, né? Mas não é. Mushukruna. O Cruzeiro acabou sendo derrotado aí no meio de semana. E aí você ia olhar as notícias do São Paulo, era a mesma coisa. O Zubeldia está pressionado, o jogo no Morumbi e tal, se perder, pode acabar sendo demitido. Ou seja, era um jogo entre 2 times, numa fase de merda. 2 times que vêm de vexame no meio de semana, né? O Cruzeiro derrotado na Sul-Americana pelo Mushukruna. E o São Paulo, que jogou contra o Alianza Lima, abriu 2-0 e tomou o empate na Libertadores, né? 2 times que vinham de vexames aí na América do Sul. 2 times pressionados, então eu tava esperando um jogo bem zoado, né? Eu acabei não conseguindo prestar tanta atenção nesse jogo aqui, porque ele tava acontecendo simultâneo com o Grêmio e Flamengo, né? Daí eu deixei Grêmio e Flamengo aqui na TV, coloquei São Paulo e Cruzeiro aqui no monitor em segundo plano, né? E acabou que no jogo entre desesperados, num jogo em que nenhum dos dois poderia se dar o luxo de perder, acabou que nenhum dos dois perdeu, né? Tivemos aí aquele empatezinho maroto no Morumbi, em que o São Paulo sai na frente com o gol do Ferreirinha, e assim... É muito engraçada a situação que tá agora o Ferreirinha. Porque assim, cara, o Ferreirinha não tinha nenhum gol em 2025. Nenhum gol em 2025. Daí o craque Neto, nosso grande craque Neto, um dos maiores comentaristas do mundo da bola, foi lá e falou
Se o Ferreirinha fizer 10 gols em 2025, eu apresento o programa só de tanguinha. Cara, ainda bem que eu não faço esse tipo de promessa, cara. Tipo assim, eu fiz uma parada parecida, né? Porque no meio da temporada eu prometi aqui pro pessoal que se o Liverpool perdesse o título da Premier League, eu raspava a cabeça. Eu tava com muita confiança no Liverpool. E eu prometi. E não vou pagar o pato porque o Liverpool vai ser campeão da Premier League. Mas o Neto não pode dizer a mesma coisa, cara, porque não é possível. Que boca santa, cara. O bicho falou que ia apresentar o programa de tanguinha se o Ferreirinha fizesse 10 gols. O Ferreirinha não tinha nenhum gol e agora ele já tem 3. Ele fez 2 gols no meio de semana contra o Alianza Lima, no jogo que o São Paulo empatou. E faz agora o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro 2025, de cabeça aí contra o Cruzeiro. 7, cara, a gente tá em abril. Terceira rodada ainda de Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem mais Libertadores. Cara, eu acho que 10 gols o Ferreirinha vai chegar. É possível. 10 gols o Ferreirinha vai chegar. E vai ser simplesmente muito, muito bom o Neto indo apresentar o programa só de tanguinha, cara. Não vai ser a primeira vez que ele vai cumprir esse tipo de promessa, né? Porque o Neto adora prometer coisa. Ele adora prometer coisa e se estrepar depois, porque ele acaba se dando mal, aí tem que apresentar o programa com fantasia de não sei de quê, com camisa de não sei de quê. Enfim, vai ser uma loucura e vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. De qualquer forma, esse gol do Ferreirinha não foi bastante para dar vitória pro São Paulo, porque depois o Caio Jorge acabou empatando o jogo ali pro Cruzeiro, né, cara? O São Paulo simplesmente não venceu até aqui no Campeonato Brasileiro, né, cara? 3 jogos, 0-0 na primeira rodada contra o Sport, 0-0 na segunda rodada contra o Atlético Mineiro e 1-1 na terceira rodada contra o Cruzeiro. 3 jogos, 3 empates, 1 gol marcado. É apenas a segunda vez nos últimos 16 anos que o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro sem vencer nas primeiras 3 partidas. Detalhe, a outra vez foi em 2021, que foi um Campeonato Brasileiro horrível do São Paulo, em que eles terminaram a competição em 13º. Beleza? Então, definitivamente não é um bom sinal. E aí vai aquele negócio, a diretoria do São Paulo vai empurrando com a barriga, com o Zubeldia. Não vai demitir, vai acabar que, sei lá, o Pedro Caixinha do Santos vai acabar caindo, eles vão pegar o Dorival e o São Paulo vai ficar sem Dorival e vai ter que ir até o fim da temporada com o Zubeldia. Enfim, eu não sei porquê, né, cara? Eu tenho certeza que se o Zubeldia fosse brasileiro, ele já teria caído. A galera tem muita paciência com o técnico gringo, cara. O técnico gringo vem aqui, faz merda, não é demitido, os caras ficam empurrando, mas quando é treinador brasileiro, o mínimo deslize ali, começou mal, tá com o trabalho zoado. É rua, irmão. É rua. Enfim, vamos esperar aí. No caso do Cruzeiro é uma situação um pouquinho complicada, né? Ainda teve questão do Gabigol, né? Que acabou ficando no banco de reservas nessa partida aqui. E não entrou, tá? O Gabigol foi pro banco de reservas e não entrou. Ele começou sem o Dudu e sem o Gabigol. O Dudu entrou ali no segundo tempo, mas o Gabigol não entrou. E aí depois do jogo, o Jardim, ele disse que não, gosto muito do Gabigol, é um grande jogador, mas não é o jogador certo para um jogo de transição, né? Basicamente ele deu a entender ali que ele não usou o Gabigol nessa partida, porque era um jogo mais para transições rápidas e o Gabigol não é bom nesse tipo de jogo, né? Não sei, talvez ele quisesse mais mobilidade, mais velocidade. Enfim, o fato é que tem sido uma semana péssima, foi uma semana péssima aí pro Cruzeiro. Vamos esperar aí pro próximo jogo para ver se o Gabigol retorna. Se não retornar, aí o negócio vai ficar tenso, que você imagina, ele era reserva no Flamengo, aí ele vai pro Cruzeiro e vira reserva no Cruzeiro. Vai ficar feia a coisa, viu? Fluminense e Santos. Tivemos Fluminense e Santos aí se enfrentando no Maracanã. Nessa que foi finalmente a reestreia do Neymar no Campeonato Brasileiro, né, cara? O último jogo do Neymar no Campeonato Brasileiro tinha sido lá em 2013. Também contra um time carioca, né? No caso, tinha sido contra o Flamengo no Mané Garrincha, né? Tinha sido o último jogo dele com a camisa do Santos. E agora o Neymar volta a jogar o Brasileirão, né? Ele que não jogava há mais de um mês, né? A última vez que o Neymar tinha jogado. Tinha sido ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. Teve a lesão, teve todas aquelas milhares de polêmicas com carnaval, lesão ou não é lesão, é quanto tempo de tratamento, Kings League, não sei de que, papapá, tudo aquilo que envolve o entorno do Neymar, né? Mas aí finalmente ele conseguiu ser relacionado agora para a terceira rodada, começou o jogo no banco de reservas e entrou na segunda etapa. E como vocês podem ver, ele já estreou
com uma derrota, né, cara? Assim, mais um jogo ruim do Santos, né? Mais um jogo zoadinho do Santos. Não sei se o Caixinha vai resistir a mais essa pedrada. Porque assim, cara, quando eu vi a escalação do Santos para essa partida, cara, quando eu vi que ele deixou o Gabriel Bom Tempo no banco de reservas, detalhe, esse jogo o Santos começou sem nenhum jogador da base, hein? Algo que é muito difícil de acontecer. O Santos começar um jogo com 11 titular, sem nenhum jogador, nenhum menino da vila, né? Nenhum jogador formado pelo Santos. Ele deixou o Gabriel Bom Tempo no banco de reservas, coisa que eu acho um absurdo. Sério, eu não sei o que, o Caixinha viu no Santos nas últimas partidas, que ele entendeu que não. O problema é o Gabriel Bom Tempo. Vou tirar ele do time. Se tirar ele do time, vai melhorar. E ainda por cima deixou o Guilherme, que não tá jogando rigorosamente nada. O Guilherme, ele deu aquela iludida, né? Começo de Campeonato Paulista, meteu umas buchas ali. Mas, meu irmão, que o bicho tá quebrando a bola, não tá escrito, viu? Enfim, jogo muito ruim do Santos. A parte defensiva, eu até acho que escapa, tá? Eu acho que defensivamente falando, o Santos não fez um jogo tão ruim. Acho que até conseguiu defender bem ali, dentro da medida do possível. Porque, assim, se você parar pra pensar, cara, esse foi um jogo de pouquíssimas chances, cara. Teve gente aí no chat dizendo que o jogo foi ruim, eu concordo. No geral, o jogo foi ruim, tá? Assim, são duas equipes de DNA ofensivo. Fluminense agora, grande começo de trabalho com o Renato Gaúcho, né? Duas equipes em momentos diferentes, né? Também vale a pena pontuar isso, né? O Santos tá na fase de merda, treinador pressionado, time questionado, não sei o que, papapá. E o Fluminense é o oposto. Porque quem tinha que cair no Fluminense já caiu. Que era o Mano Menezes. E aí o Renato Gaúcho veio, assumiu, já ganhou no Campeonato Brasileiro, meteu uma senhora goleada no meio de semana na Copa Sul-Americana. E agora começa... Agora não, agora bota mais uma vitória aí no Campeonato Brasileiro. Mais 3 pontos aí na conta do Fluminense, 6 pontos em 3 rodadas, né? Começaram perdendo por Fortaleza. Mas agora 3 jogos, 3 vitórias com o Renato Gaúcho. Não posso dizer que estou surpreso, né? Porque assim, eu sabia que o Renato Gaúcho ia começar assim com um choque nesse time do Fluminense, né? Porque é a cara do Renato Gaúcho, cara. Se tem uma coisa que você não pode criticar no Renato Gaúcho, é o começo de trabalho dele. Os começos de trabalho dele são muito bons. Inclusive no Flamengo, né? O último time do Rio de Janeiro que ele tinha treinado. Ele também começa muito bem, metendo goleado, ganhando de todo mundo, só que aí depois faz... O trabalho vai deteriorando. Não sei como é que vai ser no Fluminense. Não sei se ele vai conseguir manter ali uma regularidade durante a temporada, ou se o trabalho também vai decair. Mas enfim, o que o Fluminense precisava agora era dessa mudança de astral, e o Renato Gaúcho conseguiu trazer isso, né? O jogo em si, como eu falei, jogo ruim, pouquíssimas chances para as duas equipes. Eu acho que a melhor coisa desse jogo foi o Arias, o John Arias, aí partidaça, jogou demais, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, na minha opinião. Esse jogo aqui, ele com toda certeza foi o melhor em campo. Inclusive, ele dá assistência, né, pro gol do Samuel Xavier. Que assim, esse jogo... cara, merecia um 0x0. Esse jogo aqui merecia um 0x0. Né? Eu sei que vai ter gente que vai dizer, ah, não, o Fluminense jogou melhor, merecia a vitória. Mas eu acho que 0x0 tava de bom tamanho para esse jogo. Mas o Fluminense foi o time que tava mais tentando ali na reta final, ali nos 10 minutos finais, o Fluminense era quem mais estava tentando buscar um gol da vitória. E ele acaba conseguindo ali numa cagada, né? Um famoso gol cagado, né? Aquele momento do jogo que você já tá rezando, vem gol cagado, vem gol cagado, vem gol cagado. E o gol cagado veio, né? O Samuel Xavier finaliza ali, bola desviando o calcanhar ali do jogador do Santos, se engana completamente o Brasão. 1x0, vitória chorada, mas 3 pontos. E 3 pontos numa vitória chorada vale tanto quanto 3 pontos numa goleada, como o Fluminense aplicou no meio de semana, né? E pro Santos, cara, meu irmão, olha a situação do nosso Santos, cara. 18º após 3 rodadas. Tá aqui junto com o Mirassol, Vitória e Sport. 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos. Tá feia a coisa pro Santástico, viu, cara? Tá feia a coisa. Eu acho que o Caixinha ainda não caiu, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Vai que o Santos demitia de madrugada. Depois que o Flamengo demitiu o Rogério Ceni de madrugada em 2021, não duvido de mais nada. Mas eu acho que o Caixinha ainda não caiu. Mas eu acho que amanhã tem uma boa chance da gente amanhecer com o Caixinha no mercado. Será que o Ney vai pedir o Diniz? Não sei, cara. Eu acho que se o Caixinha cair mesmo, o favorito vai ser o Dorival. Acho muito difícil que não seja o Dorival. É um cara que já trabalhou no Santos, conhece o Neymar. E assim, o Dorival queria montar a seleção brasileira em torno do Neymar. Né? Na última data FIFA dele, antes de ser demitido, ele falou que tinha feito todo o planejamento para a data FIFA
em torno do Neymar. O que era uma loucura, né? E aí agora, finalmente, ele provavelmente vai ter a chance de montar o time em torno do Neymar. Não vai ser a seleção brasileira, mas vai ser o Fantástico. Vai ser o Fantástico. E por falar em Neymar, nosso Ney voltou aí, né? Jogou 45 minutos, né? Ele entrou no intervalo. Assim, não tem muito o que avaliar do desempenho dele, porque claramente tá sem ritmo de jogo, tá lento, pesado, tentou alguns passes ali. Mas assim, o que mais chamou a atenção desse primeiro jogo do Neymar, do Campeonato Brasileiro, foi que assim, o Neymar ele não muda nessa questão de deixar os caras entrar na mente dele, né, cara? Pô, cara, o bicho tava tretando com o Samuel Xavier, velho. Ele toma um cartão amarelo, cara. Pô, o Samuel Xavier vai marcar ele roda a mão na cara do Samuel Xavier. Daí ele fica puto, começa a dizer, não, você simulou. Daí ele vai botar o dedo na cara do Samuel Xavier, o Samuel Xavier... Ah, ele botou o dedo no meu olho. E o Neymar fica mais puto ainda. E aí depois tem outra jogada, o Samuel Xavier vai, desarma ele. E ele começa a gritar com o Samuel Xavier. Tipo assim, cara, por que, irmão? Por que, Neymar? Por que você faz isso? Cara, e assim, ele sempre foi de fazer essas merdas, né, cara? Tipo assim, cara, quem acompanhou o Neymar no PSG sabe do que eu tô falando. Cara, qualquer Zé Bunda do campeonato francês, por lateral do Guingamp, o lateral do Auxerre, o lateral do Le Havre, os caras conseguiam entrar na cabeça do Neymar, tirar o Neymar do sério, cara. Porra, ele deixa qualquer jogador tirar ele do sério, cara. É inacreditável, irmão. É inacreditável. Tipo assim, o jogo não tava quente, tá ligado? O jogo não tava, porra, pegado, não sei o que, papá. Mas mesmo assim, o Neymar, ele não tem jeito, né, cara? É aqui, ó, cenas... O Samuel Xavier foi muito resenha, cara. Foi muito resenha, o Neymar com o dedinho lá, ai, meu olho, meu olho. Quase que ele cavou uma expulsão ali no Neymar. O Neymar puto, cara. Não, você está simulando como se atreve. Como você se atreve aqui? O Vin Diesel tentando acalmar o Neymar. Enfim, cara, que situação do Ney, hein, cara. E assim... Estreia do pesadelo, né, cara? Você entra, se estressa, toma cartão amarelo e o Santos ainda sai derrotado. Daí ele falou no pós-jogo que não, eu estou apto a jogar, não sei o que, papapá, respeito a comissão técnica, respeito o staff, não sei o que. Assim, deu a entender que o Neymar quis dizer que desde o último jogo ele já poderia jogar, né? Como ele falou assim, eu tô apto, mas eu respeito a comissão técnica e a equipe médica. Como se tipo, não, eu já tava apto para jogar na rodada passada, mas eles não quiseram liberar. Foi mais ou menos isso que eu entendi do Neymar, né? Enfim, não tem jeito, cara. É a mesma coisa de quando ele voltou. Agora vai ser uns 3, 4 jogos aí no Brasileirão para ele pegar ritmo. Não tem jeito, vai ter que ser assim. Isso que é foda do Neymar, porque ele vai, se lesiona, fica um mês parado, depois tem que passar pelo mesmo processo de pegar ritmo. Tem que torcer para ele não se lesionar de novo, cara. Porque assim, o Santos vai precisar dele, cara. Você pode criticar, é uma merda a situação, mas o Santos vai precisar dele, cara, não tem jeito.